conforme alguns vídeos ali que eu coloquei, eu acho que eu me apresentei, mas não apresentei muito, assim. Esse vídeo eu gostaria de falar sobre mim como se fosse chipzinho da identidade, tá ligado? Ao invés de cada vez que você conhece uma pessoa que te contar toda a história, então eu resolvi contar de uma vez porque eu estou partindo para uma nova etapa. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre mim. Hoje em dia não existe vida sem conectividade. As pessoas não vivem sem internet, sem computador, aparelhos, enfim, não vivem sem estar conectados. Então, como quando a gente joga na rede, fica geral, então eu resolvi colocar o meu geral na rede de uma vez, né, sem ser picado. Seria muito trabalho fazer um livro contando tudo, então separei alguns tópicos para falar um pouco da minha vida até então. Estou com 31 anos, fiz até uma listinha para não esquecer, para não fugir do foco, né, que eu tenho esse pequeno probleminha. Então vamos lá. O porquê é isso. Eu gostaria de falar de mim de uma vez e deixar registrado. Caiu na rede, é feixe. Então vamos lá. Esse é o porquê. Vamos começar com a infância. Bom, eu vou procurar não citar nomes de pessoas, ninguém, nada. Né? Até porque hoje em dia todo mundo fala de todo mundo, é fato. Mas eu vou procurar não fazer isso. Por uma questão de preservação. Mas como todo mundo que está vivo, né? Na Terra tem uma história e tal, eu também tenho a minha história. Então vamos lá. Eu nasci no norte do Brasil, né? Meus pais se separaram cedo. Minha mãe saiu de lá, acho que eu devia ter 1 ano, 2 anos, e fomos morar no Mato Grosso, numa cidadezinha. Até os 5 anos foi um período bastante difícil. Tenho algumas recordações e algumas não muito boas. De lá não deu certo, né? O segundo casamento dela não deu certo e nós viemos para o sul, morar numa cidade aqui no sul. Uma parente nossa, né? Uma tia distante dela. E eu fui crescendo, acho que 1 ano, 2 anos depois ela foi ter o canto dela e eu fiquei morando com essa tia distante. Me criou, né? E então desde pequena eu cresci assim, sem a noção do que é família, pai, irmãos, tal e tal, tal e tal. E devo muito a essa tia que cuidou da minha educação até então. Cresci, desde pequena ela sempre se preocupou muito em me dar uma estrutura no estilo, vai fazer natação, vai fazer balé, faz isso, aquilo, para manter ocupado. Isso foi muito importante. Passei 13 anos com ela, né? Bom, ela mora numa casa grande, então foram 13 anos que eu cresci assim. Aprendi a brincar mais sozinha, tinha uns amigos de rua, assim, de vizinhança, né? E cresci. Então, esses 13 anos eu fui mais, sei lá, sempre tive um pouco de dificuldade, escola, essas coisas, sempre era mais retraída. Enfim. E na adolescência, eu acho que todo mundo tem suas histórias de adolescência, a minha foi bem perturbada, assim, né? Bem complicada. Comecei a beber cedo, né? Eu acho que devido a isso, essa ausência de familiaridade, essa ausência de paternidade, maternidade, sabe? Esses papéis. Então eu me sentia assim, bem diferente. Né? Como a gente sabe, se hoje existe a palavra bullying, né? Antigamente já existia essa atitude, mas não tinha palavra para isso. Então todos nós passamos por algum problema na adolescência, não é? Todo mundo passou. E eu tive os meus também. E comecei cedo, né? Bebida, tal, experimentei drogas e tal. Esse tipo de coisa tem muita gente que tem vergonha de falar, mas é uma coisa que está no mundo todo. Né? É um fato, não é mais tabu, não existe mais tabu para assunto nenhum. Qualquer coisa que você pesquisar, você tem na internet.
milhares de pessoas jogam tudo na rede, né? Isso já era assim. Bom, essa parte também. Comecei em informática, eu tinha 7 anos. Então, sempre cursos e tal, fiz segundo grau na área de processamentos, fiz faculdade de informática, né? Mas não cheguei lá ainda, mas só para dizer, fiquei nessa coisa de internet e tal até 2007, 2008, daí parei, já não tinha mais foco. Aí peguei a época do Skype, então eu sei que todo mundo sempre é ligado, conectado, mas eu já não sou muito ligada mais nisso. Tem meus motivos. Então parei na parte da adolescência, né? Então, problemas e tal, drogas. E primeira vez que eu saí de casa, que eu saí mesmo, eu sempre fui dessa coisa de pá, né? Sair mesmo. Eu não sei, parece que no mundo eu nunca encontrei um lugar onde eu diga, não, é isso. Né? Primeira vez eu tinha 17 anos. Tive uma discussão, saí de casa, tinha, né, tava forte e saí de casa, com a roupa do corpo. Né? Dei uma semana mais ou menos, eu mais um conhecido, uma semana na estrada, pegando carona, dormindo em qualquer canto, na beira do mato mesmo, pedindo comida nas casas. Fui parar numa praia. E nessa praia, esse rapaz voltou e eu fiquei perdida, sozinha, né, sem nada. Aí o rapaz mexeu comigo e disse, ô gatinha, eu naquele estado, né, crítico. Gatinha, cara, fala sério, tô podre, não tomava banho direito fazer uma semana, não sei, no mar, né? Eu cheguei lá. Já que eu sou gatinha, pago uma cerveja. Esse é o pai do meu filho, né? Enfim, como eu não vou citar nome, nada, enfim. E fiquei tinha 17 anos nessa lanchonete, né? Lá com ele trabalhava, lá com o pessoal, não ganhava nada, só trabalhava, comia, né? Tal. E só que eu era de menor ainda, acabaram indo me buscar lá. Enfim. E nisso nasceu meu filho, foi meio planejado, né? E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Aquilo me colocou um certo período. Só um minutinho que eu vou conferir se está gravando. Eu tenho certos problemas com tecnologia. Tá gravando. Enfim. E aquilo me colocou no eixo. Era uma época que eu precisava mesmo de alguma coisa que me desse sentido, um foco. Acho que para dizer, não, agora eu tenho um foco de família, né? De ser mãe. E eu tinha feito um ano de um curso que eu não gostei, na faculdade, não, acho que eu fui um mês, não gostei. E naquele ano eu tinha feito o vestibular, tinha passado, era para informática. E voltei, né, para cá, não, vou fazer. Ia ser mãe, fiz faculdade e tal. E comecei. Trabalhava de manhã e de tarde, ia para a faculdade à noite, fui para aula até o 8º mês e trabalhava. Cara, eu perdi 16 quilos. Eu era bem cheia, assim como eu tô agora, né? Sempre tive uma coisa, efeito sanfona. Mas é bom pra gente não enjoar, né? Às vezes eu tô mais gordinha, às vezes eu tô mais magrinha. Enfim, pra agradar todos os gostos. Guarda-roupa que não combina, né? Mas enfim. E, trabalhar, estudar, vivia bem doida. Né? Sempre gostei. Não é que eu gostei, eu sempre gostei de estudar, não de ser CDF. Não sei se eu era CDF, mas tirava notas boas. Gosto de aprender. Não é eu gostar de estudar para, nossa, eu sou super inteligente. Não, é porque eu gosto de aprender. As coisas me chamam a atenção, eu quero saber, quero conhecer, curiosidade. Né? Gosto de aprender. Então eu estudava muito, gostava, né? Fazia trabalhos e tal. E, consequentemente, né? Nasceu meu menino e tal, e eu continuei peleando, trabalhando. No último ano, acho que eu estava com 3 trabalhos diferentes para dar conta, para fazer estágio, aquela loucura toda.
Nossa, no meu casamento, nos separamos, nossa, perdi as contas. Era um tal de vai e vem que, né? Crianças, né? Nós somos, acho que eternamente crianças, e naquela época não seria diferente. E com filho e tal, trabalho, faculdade, então me via bem louca. E, consequentemente, não dei muita atenção no casamento, então não foi, né, uma coisa muito legal. Chegou no último ano, pá. Só que o engraçado foi isso, na adolescência eu fui totalmente doida, vida louca, como fala, né? Doida. Então eu aprontava muito, muito. E nesse período dos 4 anos da faculdade eu fui super certinha. Só que daí o que acontece? Eu acabei ficando meio com coceira, assim, começou a nascer umas coisas, pensei, tem que arrumar trabalho de pinheirinho de Natal, né? Porque dava para pendurar um monte, enfim. Com quem já não aconteceu, acho que com todo mundo acontece, né? Não seria diferente. E eu, não dá mais. Aí fiquei só eu e meu filho, tinha acabado a faculdade. Que pá, comecei bebida de volta. Não tinha o que fazer, sabe aquela depressão, aquela tristeza, sem família, casamento acabou, tal e tal, né? Aí tinha brigado com minha tia, me vi bem louca, sozinha com meu filho. Tá tudo errado, tudo errado. Aí, ah, conversei com meu filho foi morar com ele. E eu fiquei mais um tempo, né, onde eu estava, na cidade que eu estava, que eu cresci, né, no sul. E depois disso, pô, sozinha, mas sozinha. Né, porque quando você passa períodos difíceis, você se afasta das pessoas. Você acaba não se abrindo. Né, então você deixa ah, de participar, seja de eventos, seja de visitar os amigos, família já não tinha. Né, então, ou seja, acabei me isolando mesmo. E tal. Não vou ficar sozinha. Fiquei alguns meses. Meu filho tinha ido para lá em abril e eu fui em novembro. Estava trabalhando e tal, pedi para sair. E até era um emprego que eu gostava muito. Porque assim, eu trabalhei em muitos lugares diferentes. Eu não sei porquê, eu acho que é sem constância mesmo. Do ser, assim, de nunca se encontrar. Não, é isso que eu quero. Estou feliz fazendo. Sempre faltava alguma coisa. Mas eu já vou explicar para vocês o que é. E aí fui para lá. Fui para a cidade onde eu estava, né, que é a praia, mas no litoral, né? Não deu certo. Deixa eu ver se eu não saí do foco. Não dá certo, mudança de cidade. Fui para lá. Não deu um mês, o que não é para ser, não é. Né? Eu costumo pensar assim, nunca é culpa só de uma pessoa. Claro, a gente sempre analisa, cada um tem a sua forma de ver as coisas, mas eu não acredito, jamais acreditei no fato de que só uma pessoa tem 100% da razão. Não, são, cada um de nós é um mundo. Então são mundos que não batem, às vezes a gente tenta. Ninguém pode te culpar por tentar. Né? Porque se você não tenta, você vai viver eternamente com aquilo. Ai, se eu tivesse, se. Sei, vai, quer fazer, faz. A vida é isso, a vida é experiência, é tentativa. A gente tenta. Então não é culpa de ninguém, a gente tenta, cada um tem sua parcela. Então, ou seja, às vezes os meus defeitos não são tão suportáveis para outra pessoa passar por cima e vice-versa. Né? Então não deu certo, fui eu de novo. E nisso, né? O que aconteceu? Isso já tinha dado fim em tudo. As coisas que tinha, mobília, tal e tal, tal e tal. Saí eu com a moto, pá! Né? Balinha de volta na moto. Não vou voltar para a cidade onde eu estava de novo. Porque toda vez era assim. Como ele era de outra cidade, então sempre a gente estava nesse vai e vem. Então já fui e voltei dessa cidade onde eu cresci. Nossa, mas sei lá, perdi as contas, 6, 7 vezes, não sei. Né? Então, eu não vou voltar de novo, vou pra frente. Fui pra frente, fui pra uma outra cidade, uma outra praia mais pra frente, né? E comecei a trabalhar, né, no auxiliar de cozinha. Isso era 2009 para 2010, né? Então, e
meu filho ficou com o pai dele, né, porque eles têm família grande e tudo. Então isso eu gostaria de deixar bem claro, né? Porque, sabe, o mundo com a internet ficou muito pequeno. Né? Então não é para falar mal de nada nem de ninguém, é para contar a minha história. Só isso. E então ele ficou lá, ele é feliz lá, né? Então, e eu não tinha condições mesmo, vou me virar, vou recomeçar, vamos lá, não deixa a peteca cair. Vamos de novo. Fiquei um tempo ali, depois fui para outra cidade um pouco mais para frente. E comecei a trabalhar numa loja, né? Tal, deu 3 meses, não é isso, eu ia mais para frente ainda. Aí uma moça dessa loja, não, vou te arrumar um lugar lá para ficar, tal e tal. Aí conheci um rapaz, né? E, não, antes disso, antes de conhecer o rapaz, tinha um dia que eu tinha de volta, né? Bah! Gostaria até de abrir um parênteses aí, gente, se beber, não dirija. Ah, sou fã dessa frase, porque eu fiz muito errado isso já. Aí eu sou réu, confesso de tudo. Né? Até eu já vou contar um pouquinho para vocês do porquê isso, né? Sempre réu, confesso. Então, eu acho que quem não teve depressão, né? A gente sempre tem, uma tristezinha tal e tal. E eu já estava há muito tempo nessa deprê, porque minha vida tinha sido muito corrida. Então, começando a infância, né? Já problemática, adolescência, né? Tal. Aí da adolescência eu já, né, parti para aquela vida adulta, aquela carga, correria, trabalho, filho. Pra vocês terem uma ideia, quando meu filho nasceu, eu levava ele de carrinho até a creche, andava o quê? 20 minutos, né? Ia trabalhar tudo a pé, né? Buscava ele, trazia, dava banho, ia para a faculdade, voltava, então sempre correndo muito, né? Então não tinha tempo para nada. Então aquilo foi me deixando no último ano da faculdade, pra vocês terem uma ideia. Comecei a ter dor de cabeça todo dia, de manhã à noite, de manhã à noite, aquela coisa. Aí fui, até marquei um médico. Tá, vai precisar fazer uns exames, assim, tal, vai custar tanto. Nossa, minha dor de cabeça aumentou, cancela, não quero, deixa assim, né? Então, sempre aquela, né, neura, correria, tal e tal. E nesse dia que eu tava nessa cidade lá na praia, que tava sem trabalho de novo, a moça tinha arrumado um lugar pra mim ficar. Fui lá e pá, tava inconstante, né? Vida toda lascada. Eu sempre perguntando por que eu tô sempre no zero, sempre recomeçando. Parece que eu nunca consigo, sabe, me sentir tranquila, me sentir bem comigo mesmo, né? Aí aquele dia tomei bastante, pá, não quero mais. Taquei a moto de madrugada, devia ser meia-noite, para começar o dia dos namorados, era do dia 12 de junho, né? Tava, né, sozinha, vendo todo mundo, né, feliz, faceiro, e eu toda lascada de novo. Aí tomei todas, deprê, tinha brigado com uma pessoa muito querida, que eu tenho muito amor mesmo, uma pessoa da família, né, assim, de, né, telefone. Eu só, não dá mais, não quero mais, né, aquele momento de bobeira, fechei o olho na moto, BR. A hora que eu abri, buf, só vi o meio fio. Passou na frente sem avisar, também coisa feia, né? Enfim. E eu paguei. Acordei no hospital no outro dia. Queria levantar ainda da cama. Gente, fiz bem um trabalho naquele hospital. Eu sempre fui muito assim, aguada. E resultado, fiquei com as 4 para cima. Tornozelo quebrado, braço quebrado, o ombro deslocado, a mão parecia um sanduíche, o joelho uma bola desse tamanho, quase arrancou fora. Foi feio. A frente da moto acabou. Na verdade, a moto acabou, né? Eu chorava quando via ela, porque era a única coisa que eu tinha ainda. Então... E naquele momento eu me vi, pô, agora sim tô faceira, né? Não posso nem trabalhar, não tenho moto, tô morando de favor, não tenho dinheiro, não tenho nada, né? Nada. E a moto foi, Deus, nossa, agora sim eu tô lascada. Se tem uma coisa errada, acho que Deus não gosta de mim. Só conferir se tá gravando. Só um minutinho. Tá gravando.
Opa! Sou feia, mas não precisa fugir de mim, cara. Aí. Então, não, tem alguma coisa errada. Acho que Deus não gosta de mim. Só ver se tô no rumo. Aí, acidente, olha lá, beleza. Esse foi meu, não sei que número de acidente, porque eu já tive acidente de todo tipo. Né? Mas esse marcou bastante, foi 2 de junho de 2010. Aí tive esse acidente e Deus, não, tem uma coisa errada. Vou ter que ter uma conversa séria com ele. Se eu ter uma ideia, não me conformava. Eu disse, não tô parada, não, vou dar um jeito. Eu acho que no dia 14 de julho, deu 1 mês e 2 dias. Eu estava trabalhando, fui de bicicleta ainda, pra vocês terem uma ideia. Até a pessoa dizia, não, então você não tinha quebrado o pé. E a moça disse, não tinha, porque eu vi lá, ela tinha quebrado. Eu já tinha tirado o negócio do braço, que eles só botaram uma tala já. Então, é aquela coisa, não tinha nada que me impedisse de fazer alguma coisa. Sempre fui muito nesse estilo. Não quero saber. Está me dizendo que não dá, não quero saber se dá ou não dá. Eu não penso se é possível ou é impossível. Se eu quiser, eu vou tentar. Não me disse, se você disser que é impossível, não tem problema. É a tua opinião. Na minha cabeça é possível, não existe impossível. Então, pá, comecei a trabalhar. Aí, conheci um rapaz, né? E aquela coisa toda. Então, nesse setor eu tinha problema também de relacionamentos. Eu tive muitos relacionamentos durante a vida. Então, assim, morei. A última vez que eu contei, só de mudança, assim, de coisa, mais de 40 lugares. Mais. Contando com esses últimos tempos, hoje deve estar chegando nos 50. Sem brincadeira. Trabalho também. Vou contar para vocês, já trabalhei em um par de coisas. Não adianta a vendedora. Né? Eu não sei vender nada. Aí, relacionamento também. Na época que, fora a época que eu estava casada, porque daí essa parte ele fez, né? Enfim. Relacionamento também. Então, sempre mudei de muita coisa em tudo. E aí, obviamente, como eu sempre tive diversos problemas, esse relacionamento também não ia fluir. Por quê? Eu estava cheio de problemas. É como a gente vê, tem ali no Xing, tem uma que fala do poço. Né? É assim, se você é um poço, você está com uma água suja, não adianta você começar a colocar água limpa, porque essa água limpa não vai limpar a água suja que já está lá. Você está estragando a água limpa ainda que entrar, que você jogar ali. Então você tem que primeiro limpar o teu poço para depois começar a encher de água boa. Né? Isso eu tinha tirado há muito tempo. E eu comecei a fazer isso. Então, mas na época eu já tinha feito tanta coisa. E eu não sei que tipo de situação que foi envolvida ou desde quando já acontecia isso. Eu acho que por eu ter essa vida perturbada, eu nunca parei para pensar que as pessoas observavam bastante isso. Né? Aquele tal do ser que a gente só o que a gente está vendo. Parece que não existe fora do que a gente está vendo. Né? Começaram a acompanhar, não sei se foi lá, se foi aquele pessoal, se foi na cidade já onde eu estava, não sei. Sei que o pessoal já, vamos dizer, me filmava, me observava. Né? E chegou um momento que eu, peraí, não, tem uma coisa errada. Eu comecei a perceber, né, diversas coisas, assim, comecei a me tocar e, não, peraí, agora é o momento que eu quero ficar sozinha, tem uma coisa errada. Né? Parecia que eu estava lidando com, né? Enfim. Mas o foco não é esse, de voltar para o foco, isso. Então, comecei a questionar muito o que acontecia comigo depois do acidente. Não, peraí, porque já era para mim ter ido, né? Já era para ter partido. Quem olhava a moto, quem olhava o meu estado, dizia que não era para ter sobrevivido. Isso naquele acidente. Eu devia ter batido a 70, 80 por hora, não sei. Então já não era para ter ido. Peraí, tem uma coisa errada. Já era para mim ter ido, voltei. Se eu voltei, é que serve para mudar, fazer alguma coisa diferente. Deixa eu analisar que tem alguma coisa errada. Se não é o cara lá de cima, sou eu. Então, vamos começar a analisar o que tem de errado comigo. E nisso, né, eu já como uma pessoa sempre com problemas e tal, é óbvio que aquele relacionamento também não ia dar certo. E teve um dia que eu peguei e disse pra ele assim, o negócio é o seguinte, eu vou ter que tirar uns dias, eu vou sair, vou para uma outra praia, vou passar uns 3 dias, preciso ficar sozinha. Eu levei aquele livro, imprimi,
conversando com Deus. Eu sempre gostei muito de ler, diversas leituras. E naquele dia eu escolhi aquela. Né? E levei. E fiquei 3 dias praticamente só dentro daquele quarto lá. Né? Esse eu posso dizer onde é que foi, né? Foi em Florianópolis, que eu fui para lá, passei 3 dias. Vi muito pouco da cidade, queria ter conhecido mais. Todo mundo fala que é lindo, já vi que deve ser maravilhoso, mas pena que eu fui só para isso. E passei 3 dias lendo, né? Eu esperei, eu tenho que começar a abrir minha mente, começar a me entender, começar a ver quem sou eu. Não adianta eu querer entender o mundo se eu não entendo quem sou eu. Nunca parei para analisar isso, para tratar os meus problemas, né? Sempre tive desde a infância, adolescência, a minha tia sempre me ajudou com acompanhamento, psicólogos, terapeutas, seja no colégio, seja, né, profissionais particulares e tal. Sempre precisei desse cano de escape, né, devido a tudo isso que eu já contei para vocês. Isso que é sucinto, né? É para ser, enfim. Então, peraí, agora eu tenho que achar meu ponto de equilíbrio. Aí que surgiu essa tatuagem aqui. Bom, vocês não vão ver, mas é o símbolo do Yin Yang. Ficou meio torta, enfim. Fiz lá o símbolo dessa tatuagem. Peraí, deixa eu achar meu ponto de equilíbrio. Aí que começou tudo. Porque eu já tinha até então lido sobre diversas coisas. Né? Sempre gostei desde a infância, diversas leituras dessa parte mais mística, espiritualidade, tudo que se refere a coisas que não são, por exemplo, português, matemática, geografia, história, coisas que a gente aprende na escola, né? Isso faz parte do nosso contexto social. Então, as coisas direcionadas mais ao contexto interior da pessoa, seja psicológico, até porque na faculdade de informática que eu fiz ali tinha essas matérias, e eu me interessava muito, gostei muito da parte de psicologia, sociologia, tal e tal. Eu estudo mais o ser humano. Eu resolvi me aprofundar nisso. Então eu gostava muito de chegar do trabalho e até o rapaz estava comigo, né? A gente acabou indo morar junto. Então eu tinha que tirar um tempo para começar a ler diversas coisas. Voltei ao gosto pela leitura e resolvi buscar o meu ponto de equilíbrio. Aí o que acontece? Como eu comecei a buscar passar mais tempo sozinha, né? Ou seja, nessa busca, nessa interiorização, em espiritualidade, deixar tua mente aberta para você ouvir a tua voz interior. Porque quando a gente fala que você está conversando com Deus, que você ouve a voz de Deus, nada mais é do que sei lá da onde que vem isso que vem na tua mente, né? Que vem na tua concepção, nas tuas ideias, surge, não sei explicar, só sei que surge. Né? E começou tudo isso a fluir, todos os dias. Então, até a gente estava tendo alguns problemas, voltei dessa viagem, então a gente estava tendo alguns problemas, tal, e discussões, eu disse, olha, eu quero passar mais tempo sozinha, não dá. Até porque tinha outros problemas que não vêm ao caso, que eu falei para vocês, não vou citar nome, lugares, nada, né? Enfim. Mas é aquela coisa, eu não gosto de ver assim, eu não vejo, na verdade, as pessoas que fazem parte da minha vida como algo ruim. Mas todos nós somos peças importantes na vida das pessoas, isso sim. Né? A gente não deve jogar a culpa de nada que acontece em ninguém, mas procurar fazer sempre o certo quando a gente peça para isso. Né? Então o problema não era ele exatamente, não era as pessoas em volta, mas eu precisava me arrumar, eu precisava desse tempo comigo. Então eu comecei diariamente, a gente separou e tal, eu fiquei lá sozinha. Então diariamente eu comecei, peraí, vamos ler, vamos se arrumar. Então ao invés de botar a culpa no mundo, ver as coisas erradas, do que não está dando certo em volta, eu comecei a fazer isso dentro de mim, né? Analisar toda a minha vida. Então, como eu tinha um histórico pelo pouco tempo, já contei bastante, eu imagino se eu ficasse contando detalhadamente, né? Então, eu comecei a analisar todas as situações da minha vida e ao invés de ver só como as outras pessoas agiam comigo, começar a analisar a parte que me cabia. Quem era eu nessa história? Porque até mesmo quando a gente lê ali na Bíblia, qual que é o sentido daquilo tudo para você que se construir? É a tua concepção de si mesmo. É para você se julgar, não julgar os demais. Eu
Não, peraí, gostei disso, vamos lá, vamos lá. E ficava na frente do espelho, me analisando. Espera aí, eu tenho que me conhecer de verdade. Porque a gente só se conhece de verdade quando a gente para ver a nossa própria imagem, não a imagem que fazem da gente. E me interessa a imagem que nós fazemos dos outros, porque é muito fácil, né, a gente julgar, falar dos outros, falar mal, contar fofoca, tal e tal. Mas o que a gente está fazendo? Está analisando outra pessoa. Né? Então, primeiro, nos analisar. E comecei a fazer isso todo dia, todo dia. Né? Então, tinha... Tô certo? Então, era, né, as mensagens, a introspecção, deixar minha voz, né, interior falar mesmo as verdades para mim. Então, eu ficava na frente do espelho. Só ver se está gravando. Tá gravando. Legal. Então, eu ficava na frente do espelho e começava a recordar as coisas. E quando a gente recorda, quem já não teve ninguém que magoou você já, né? Eu também tive diversas pessoas que me magoaram na vida. Só que ao invés de eu analisar só o que as pessoas me magoaram, eu resolvi fazer o contrário. Cada cena, olhar pelo outro lado. Tá, mas espera aí. A pessoa falou isso, fez isso. Mas e eu? E eu? O que eu fiz? Vamos recordar? Pô, cara, eu falei isso também. A pessoa falou tal coisa, mas eu também falei tal coisa. Pô, a pessoa fez isso. Mas eu também fiz isso. Entende? Vê a parcela. Peraí, eu estou só jogando a parcela de culpa que todos nós cometemos erros. Todos. Então, óbvio, tal pessoa teve 50% de erro. Peraí, mas eu tenho que analisar os meus 50%. Porque qual que é a ideia? Eu melhorar. Eu tenho que melhorar, ser melhor do que eu sou. Não adianta ficar olhando o mundo em volta e procurando defeito nos outros. Procurando defeito no mundo. Ah, porque isso está errado. Isso. Peraí. Bom, se eu analisar o que eu estou fazendo de errado, eu vou ser alguém a menos fazendo alguma coisa de errado. Ou como diria um filho, eu está menos no mundo. Não é? Porque é muito fácil a gente julgar, né? E se julgar? Resolvi me julgar. E fiz isso todos os dias. Revelei todos os meus podres e tal. Até porque eu não tenho por que esconder. Eu nunca escondi nada de mim. Com todas as pessoas que, assim, como eu rodei muito, nossa, rodei. Andei, né? Nem cheguei a contar essa parte para vocês porque não dá tempo. Não fica muito longo. Conheci muita gente. Sempre fui de conversar com muita gente. Então, cara, conheci muita gente. Muita gente mesmo. E nunca fui esconder nada. E talvez por isso as pessoas que estavam em volta se espantavam. Porque quando eu estou falando e tal, eu não estou nem aí se tem alguém prestando atenção, espantado com a minha forma. É minha forma de pensar, é minha forma de ser. Eu não tenho por que esconder. Hoje em dia ninguém se esconde mais. Não adianta você mudar de cidade. Começar tudo de novo, vou mudar de cidade, fingir que eu sou outra pessoa. Não existe, isso faz anos. Né? Tudo que somos está aí. Todo mundo tem acesso a tudo de todo mundo. Não existe por que se esconder. Até porque, pelo que eu soube, pelo que eu entendo, que está escrito na Bíblia, ninguém esconde nada de Deus. Então, o que você vai esconder dos outros? Aí, assume quem você é, como você é, o que você fez, qual é o seu problema, isso, aquilo. Não tem por que esconder. Vivemos numa sociedade assim. E é o correto. Eu acho que é a quebra daquela coisa, mundos separados. Tudo é evolução. Então nós chegamos numa época, num período, alguns anos já, sei lá, 3, 5, 7 anos, não sei, em que todos têm acesso a tudo. Você tem amigos lá, não sei aonde, não sei em que país, conversa. Por quê? Porque esse evento chamado internet permite isso, faz muitos anos. Nossa, eu lembro a época do ICQ. Né? Os adolescentes de agora não vão entender, isso é só para os fortes, né? E velhos como eu. Época do ICQ, eu lembro que para instalar, que tinha só aquela coisa de bate-papo, né? Sala de bate-papo. Para instalar o ICQ, que foi com a ajuda de uma pessoa que eu conheci na cidade de São Paulo, acho que eu fiquei umas 3 horas de madrugada para instalar, ele ensinando como é que era, tal e tal, que eu não sabia. Isso foi em 1990, e sei lá, 6, 7, por aí. Então, hoje nós vivemos numa sociedade que é tudo aberto, tudo para todos. Eu não faço questão de esconder nada. Né? E isso às vezes... Bom,
depois eu falo sobre isso. Volta. Eu adoro roteiro. Ah, tá. Nas mensagens. Então, e comecei a fazer essa autoanálise. Isso foi diário. Obviamente, né, as pessoas que moravam em volta ali de onde eu morava, porque era assim, tudo pertinho, juntinho, né? Como eles sabiam o que estava acontecendo, foi aquela coisa, cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo, papapá, papapá. Então eles pegavam muito no meu pé. Porque eu já cheguei apavorando lá, né? Já tive um acidente, tal e tal. Cheguei, namorei um e tal, depois, né, fui, me ajuntei com outro rapaz. Então aquela coisa, cada um tem os seus conceitos e preconceitos, enfim. Então, não gostavam, obviamente, muito de mim. Cada um tem seu ponto de vista, né? Então, quando eu começava, né, ligava o som, começava a conversar comigo com o espelho, eles se irritavam muito. Então, eu tinha que estar, pá, era aquela coisa. Então, realmente, né, eu tinha que ligar o megafone. Aí as pessoas até hoje têm essa coisa, acham que eu sou surda. Não. Esses tempos eu fiz até um exame ali pro trabalho, né, deu 2 horas, todo mundo ficou de cara, porque achavam que era surda. Não, eu ouço muito bem embaixo. É que eu vim com o megafone instalado junto. Mas eu sei falar baixo, sei falar alto, e tudo depende da ocasião. Mas o assunto desse não é agora, né? Então tá bom. Então, continuando. Então, acho que o pessoal começou a gravar, né? Eles viam lá, eu pá, e chorava às vezes e tal, né? Peguei mais essa espiritualidade, religiosidade. Por quê? Porque quando você se vê numa situação na qual eu estava, você tem que se apegar em alguma coisa, não é? Ou a gente vai pelo amor ou vai pela dor, ou pelas duas coisas. No meu caso foi as duas. Eu precisava de amor, né? Então, como eu sempre tive muito problema de afetividade, então eu sempre cresci como uma criança muito carente, né? Por tudo que aconteceu, as coisas de infância e tal, problemas da infância, adolescência, então eu cresci com aquela coisa de rejeição. Então, sempre me senti muito rejeitada, né? Então, eu tive que fazer esse tratamento interior mesmo. Ninguém podia me ajudar, só eu. E a primeira pessoa que tem interesse em ajudar é você, né? Então eu comecei, né, e levei a sério. E as pessoas começaram a acompanhar, botaram na internet, tal e tal, virei piada na cidade, sei lá, hoje em dia é mundo, né? Você bota na internet e está no mundo. Então eu virei piada. Mas enfim, nem todo mundo pensa assim. Porque para alguns era motivo de piada, para outros era motivo de, não, peraí, deixa eu analisar. Porque eu faço isso também, eu adoro fazer isso. Eu adoro analisar a vida das pessoas que são verdadeiras, naturais, que não se escondem atrás de máscaras ou algo para agradar os outros. Tem que ser verdadeiro. E eu fui verdadeira com o que eu estava fazendo. Eu fui sincera com o que eu estava fazendo. Porque um dos sentidos principais da vida, que a gente ganha a vida, é para você viver e para você se conhecer, para você saber quem você é. E eu queria saber quem eu era, me conhecer. Então, nos momentos que eu não estava fazendo, ou seja, eu ia só trabalhar e ia para casa. Esse ir para casa, então era o que? Das 6 até às vezes ficava até meia-noite, 1, 2, todo dia sozinha. Eu e a cachorra Bela, né? Aquela cachorra que peguei para criar lá pequenininha e ficou comigo durante esse tempo todo. Para mim é minha filha, né? Tem um amor nela gigantesco. E quando não era esse período da análise interior, que eu estava fazendo um tratamento, mesmo até tem os blogs, fiz 2, quer mesmo ouvir.blogspot, depois eu boto ali, né, direitinho, onde eu ia relatando, né, esse meu tratamento. Ali foi, eu acho que 5%. Teve 95% que eu digitava todo dia, ou eu falava, ou eu digitava, né, sobre tudo, fazendo uma análise psicológica mesmo, comigo mesmo, como uma ratinha de laboratório. Então eu colocava, ali foi 5% só, e olha que tem texto. Então era todo dia, foi uma carga muito intensa. Foi como sair do planeta Terra, ir para Plutão, por exemplo. Né? E eram 2 blocos, né? Depois eu boto ali a ordem certinha. E quando não era isso, era dança. Daí na música eu descobri outra coisa também, uma parte de uma sintonia, que essa entra mais na parte espiritual. Tem ali alguns vídeos aí que vocês podem ver que está relacionado aí desse equilíbrio de sintonia, desse canal, né?
e que é a parte da sintonia musical. Porque quando você passa muito tempo sozinha, desenvolvendo o teu interior, a tua espiritualidade, ocorrem coisas que só você passando sozinha mesmo pra você saber. Então aconteciam outras coisas comigo, eu fui desenvolvendo outras sensibilidades, né? Nós temos os 5 sentidos, eu fui desenvolvendo outros, não sei que numeração que deve ser. Mas enfim, fui desenvolvendo outros sentidos, como a sintonia, a capacidade de acompanhar. Não sei, vai que colocaram um chip em mim quando eu fui para a cirurgia no acidente de 2010, não sei. Mas eu acho que deve ser uma explicação razoável, plausível, eu tô brincando. Para eu começar a acompanhar a rádio, as coisas, começava a tocar uma música, por exemplo, que eu nunca ouvi, eu comecei a acompanhar. Eu não sabia de onde vinha. Então isso para mim nada mais era que uma prova, porque na verdade eu sintonizo de certas outras consciências, não sei. Aí a gente entra num outro quesito que tem material aí para dar com o pé, de pessoas do mundo inteiro, que colocam em diversos sites e tal sobre as consciências, né? Tem, enfim, o assunto não é esse, continuando. Então a parte da música, a dança e tal. Então, ou eu estava fazendo meu tratamento interno, interior, né? Meu ponto de equilíbrio, eu chamo meu ponto de equilíbrio, que começou antes com uma choradeira filha da mãe, chorei cataratas do Niágara, mas chorava mesmo, porque é para você desafogar, para você aliviar, é revelação mesmo interior, é para você se revelar. Então, aquilo para mim era maravilhoso. Ou eu estava fazendo isso, ou eu estava na música. Que a música era quando eu parava a parte de consciência, né, a parte do desenvolvimento da mente, do psicológico, né, o emocional, e só música. Aí eu comecei a trabalhar o corpo, a parte física, né, resistência, ou eu estava fazendo exercício, ou eu estava dançando, e sei lá, yoga e tal. Eu comecei a juntar tudo, que eu tinha feito desde pequena, né? A minha tia tinha colocado desde pequena. E mais aquele momento, né, que eu estava passando, desenvolvimento interior, então eu deixei fluir muita coisa. E dançava, pá! Mas olha, eu nem sabia de onde vinha. Então eu só deixava fluir. É como se eu me entregasse de uma vez. Então, na verdade, foi a dança, a música que me encontrou, não eu que encontrei a ela. Né? E a parte energética mesmo do corpo. Então essa energia começou a fluir em mim diariamente. Então, já sabem o que eu vou fazer, né? Tá gravando. Então, o que acontece... Onde é que eu parei? Então. E foi desenvolvendo, desenvolvendo. Então vocês podem imaginar que acontecendo tudo isso, né? Pessoas lá, cidade pequena já chama atenção. Alguém fazendo isso, então nem se fala. Os vídeos já não podiam me ouvir mais. Então eu tinha que, né, ser tudo alto. Pá, ligava o som aqui no último. Às vezes cantava. Nossa, adoro cantar. Tudo quanto é estilo de música. Então, cantava mesmo. Aí depois de um período que eu passei, foi em 2011, que eu fui pra... Eu falei o nome só de uma cidade, né? Florianópolis. Que eu fui lá passar esses 3 dias, voltei. Aí tinha começado esse tratamento interior. E isso foi até, cara, acho que de janeiro, mais ou menos, fevereiro de 2012. Aí depois de tanto chorar, começou a parte mais alegrinha, né? Ou seja, demora, não é de um dia para o outro. A gente tem que estar se alimentando sempre daquilo. Então eu comecei a me alimentar muito de... Lia livros direto, ia na biblioteca direto, né? Internet, textos, tal, escrevendo, dançando, tal. Então, quando eu não estava trabalhando, eu estava fazendo tudo isso. Então, foi um intensivo mesmo. Aí depois começou a parte mais light, quando você esvazia, né? Toda a tua água suja do poço, começa a colocar água boa, uma hora começa a surtir efeito. Não é de um dia para o outro. Então, começou a dar a parte mais alegrinha da história. E a Bela, minha cachorra, no Face, depois eu coloco ali para vocês, tem acho que 1, 2 fotos dela. E sempre ela ali. E ela começou a se desenvolver também. Eu não sei se é porque... Bom, estava convivendo só comigo. Então a gente criou um vínculo muito grande. E ela, como uma cachorra... Eu também nunca vi, por mais que eu tenha visto vídeos na internet, tal, uma cachorra como aquela. Eu tenho certeza que quem gravou ela, filmou e botou na internet, pode ter visto que ela era muito doida. Bom, né?
E ela entrava nessa sintonia, nessa vibe também. Ela falava always. Era uma coisa de louco. Mas enfim. E tal, e começou a parte mais alegre. E chegou um momento que, de repente, acho que era meio de 2012, tinha acabado a internet, não tinha mais dinheiro, porque tinha feito por um ano, né? Daí fiquei sem, ficava só com as músicas e tal, daí não publicava mais nada. Não, agosto, acho que era. Não publicava mais nada, ficava só fazendo, tinha as músicas no PC, ficava só curtindo, fazendo minha introspecção, comprava minha cervejinha, tomava minha cervejinha, dançava, tal e tal, tal e tal. E aí eu decidi sair do trabalho onde eu estava. Por quê? Sendo uma cidade pequena e tal, não sabendo, vocês todo mundo pegava muito no meu pé, né? Ou então fingia que não sabia. Aquela coisa, acabei virando piada, mas enfim. Eu disse, não quero mais, não quero mais. Esse trabalho eu vou procurar outro. Aí saí de lá e resolvi voltar aqui para a cidade aqui no sul visitar, né? Bom, para ser mais específico, quando eu digo sul, aqui é Paraná. E essa onde eu estava foi em Santa Catarina. Então, lá de Santa Catarina eu resolvi visitar. Fazia 3 anos que eu não vim. E, não, vou visitar lá pessoas, né, que eu tenho muito carinho. Só que acontece, como tinha acontecido isso de me acompanharem, botarem na internet, tal, 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 então eu tenho e não tenho, né, digamos, não tenho ideia do quanto isso repercutiu. Então tinham pessoas que viram e tal, já não me reconheciam mais em mim. Então elas ficaram meio perdidas em saber quem eu era. Porque eu saí daqui uma coisa, eles têm uma imagem de mim. E eu me transformei totalmente em outra pessoa. Ou seja, quando você encontra o teu verdadeiro eu, o teu ponto de equilíbrio. Então, digamos, de certa forma, eu fiquei perdida no meio disso. Então, eu tinha que vir visitar algumas pessoas para resgatar um pouco dessa minha raiz. E vim, visitei, né, essa minha tia com quem cresci e tal. Visitei algumas pessoas que eu tinha muito carinho. Eu tenho visitado poucas pessoas. Fiquei 2 dias e voltei para essa cidade lá em Santa Catarina. Aí tá, comecei a procurar trabalho e tal. Só que como eu não conhecia muitas pessoas, e depois disso tudo que aconteceu, toda essa transformação que foi lá, então, ou seja, durante essa transformação, tinham pessoas que eram muito agressivas. Certo? Eu não estou tirando a razão delas, eu não estou agredindo. Entendam bem. Mas, digamos, a gente tem que analisar o contexto, tá? Então, elas não gostavam muito daquilo, porque às vezes eu tinha que dar como exemplo. Por quê? Porque, na verdade, era uma agressividade gratuita. Né? Bom, enfim, eu não sei o que dizer isso, mas enfim. Então, acabei que eu não tinha amigos lá. Né? Então, eu comecei a procurar trabalho, mas eu não conseguia nada. E alguns eram mais para tirar uma, né, de mim. Então, não quero. Não dá, né? E até tinha comentado, né, de voltar para a cidade aqui no Paraná, mas, também não dá. Então, bom, o que eu vou fazer? Isso, eu saí desse trabalho, era setembro. Fiquei em seguro-desemprego, ganhei R$ 790. Vocês podem imaginar que não durou muito tempo também, né? Mal dava para viver, o aluguel era 470. Então, ficou bem apertado viver. A Bela ainda ganhou filhote, não sei quem foi triste que abriu o portão e deixava minha cachorra pegar a cria. Até foi uma semana tenebrosa, mas o assunto não é esse. Nossa, ganhou cria. Tá? Foi uma semana que eu fiquei praticamente acordada. Não comia acordada cuidando dela e dos cachorros, porque ela quase morreu. Era para ter morrido, né? Mas graças a Deus não. Fiquei orando, vigiando ali direto. E então, ou seja, não tinha amigos, não conseguia trabalho, nada. Dezembro chegou, nada. E isso que eu ia, às vezes, nas igrejas e tal. Eu tentava conversar sobre isso que estava acontecendo com o pessoal, mas ninguém... É como se eles estivessem acompanhando num canal, vamos dizer, que estivessem me filmando, me divulgando, mas ninguém conseguia chegar em mim, conversar comigo naturalmente. Ninguém queria realmente se aproximar. Eu não sei se é porque eles se assustaram com algumas coisas que viram, ou comentaram, ou disseram, porque eu comecei a me tornar uma pessoa fazendo coisas diferentes que ninguém tinha visto, né? E, ou pela consciência, ou pelas coisas que eu falava, o teor, né, das mensagens, né?
porque foram várias épocas, assim, várias épocas, então tem assunto sobre tudo. Nunca tive medo de falar sobre alguma coisa, não tem assunto para mim que eu tenha medo de falar. Então, de certa forma, houve, vamos dizer, ficaram com receio. Então, não conseguia trabalho, nada. Aí eu consegui em, acho que janeiro. Dia 7 de janeiro. 6 ou 7. E consegui um trabalho, era para ganhar bem menos ainda. Né? Matava de trabalhar. Era piada, porque eles me pegaram, cidade pequena, né? Todo mundo sabia. Então, era piada todos os dias. Né? Locação e tal, tal. E eu lá para trabalhar. Nossa, chegava às 6 da manhã, saía às 6 fazendo hora extra, né? E eu pau, não parava. Por quê? Por causa da energização. Energia mesmo. Porque eu fui criando essa energia de tanto ficar sozinho, desenvolvendo, né? E, claro, tem gente que não gosta muito. Tudo que é diferente, às vezes, assusta um pouco. Então, as pessoas se assustavam. E eu não conseguia me aproximar, não conseguia entrar nas conversas das pessoas, fazer amizade realmente. Então, eu fiquei 3 meses ali e não dá, não vai dar, né? Vou sair. Aí não consegui voltar para cá, não tinha para onde ir. Eu pensei, bom, a grana vai encurtar de novo, vou ficar lascada de novo, vou ficar eu e minha cachorra, né, na pindaíba. A gente já estava passando necessidade, era o ponto que eu, né, ao invés de comer o pãozinho no lanche da tarde, fazer hora extra, eu guardava para trazer para ela. Não podia pegar do almoço, senão eu trazia numa sacolinha. Né? Todo mundo sabendo que eu estava passando dificuldade, ainda tirava um sarro, então era uma situação chata. Né? E eu disse, não, peraí, não adianta eu ficar aqui mais um tempo sabendo que eu estou lascada. Né? Mora de aluguel, não conhece ninguém, não tem o que fazer, não tem pra onde ir. Ninguém te dá trabalho, ninguém te ajuda, todo mundo tira da tua cara, te fazem de piada. Né? Não adiantava, tá, o que eu fiz? Peguei o dinheirinho da saída, fui, comprei uma barraca, cara, não, ficou moto, ficou telefone, ficava tudo, pra mim ficava tudo. Até tentei devolver pro rapaz, né, que morou comigo, só tem as coisas que eu não quero. Tava devendo, acho que, sei, um mês e pouco de aluguel, sei que não dava uns R$ 800, né, pra trazer, porque o dono sabia que eu tava passando uma situação difícil. Então ele e a esposa dele foram muito legais comigo. E eu disse, não, vai ficar tudo. Eu só quero levar minha cachorra. Eu tinha que dar um jeito de levar minha cachorra junto. Aí fui, comprei um carrinho. Se eu contar que eu paguei R$ 500 por um carrinho caindo aos pedaços, né? Um carrinho de coisa com uma bicicleta pode ser sim, né? Mas foi o que eu consegui, porque todo mundo sabendo que eu queria sair da cidade, sabendo a minha situação, sabendo o que estava acontecendo. Então, as pessoas dificultavam, na verdade. Não estou falando mal, mas é verdade. Então, foi uma situação difícil. Deus, não, tem que dar um jeito. 500, beleza, 510 ainda, pra quê? Tá? Vai ficar feliz. E comprei uma mala, comprei uma barraca, um colchão. Tentei comprar até o Boticário. Me dificultaram tanto a vida que eu não conseguia achar ninguém que me vendesse aquele botijãozinho de liquigás. Sabe aquele pequenininho? Pra vocês terem uma ideia da dificuldade, tinha comprado até o bocal. Só faltou coisa. Então, era uma dificuldade tão grande quando as pessoas vamos dizer, cercam demais a tua vida para saber quem você é, te secar e ver até onde você é o teu limite, para saber quem você é. Então as pessoas te queimam tanto, né? Esquecem que você é um ser humano. Então, eu disse, não, peraí, tem que achar um jeito. Bela, um dia eu vou te dar um lá, vamos por aí. Eu não tenho família, não tenho nada, minha filha, dizer pra Bela, mas vamos por aí fazer o quê? Ficar parada não dá. Vai atrasar aluguel de novo, vamos passar fome de novo e vão ficar rindo da nossa cara. Peguei, arrumei umas roupas, peguei a barraquinha, coloquei a Bela dentro e saí. Gente, foi um fiasco aquela cachorra. Primeiro porque ela não sabia andar direito na guia. Toda vez que eu ia passear com ela era uma coisa de louco. Cansei de trazer ela no colo. E vamos passear, vamos lá, vamos encarar. Deixei tudo. Pra mim não interessava mais nada. Por quê? Agora eu vou explicar pra vocês o porquê. Então eu tinha passado tanta coisa na minha vida e eu fiz o meu encontro interior. Então lá chegou um momento, você vê, eu fui para lá, para essa cidade em 2010, vamos dizer, foi 2010, 11, 12, né?
Era comecinho de 2013. Então eu passei 3 anos e pouco nessa transformação. Então, ou seja, eu tinha descoberto quem eu era. Só que eu já não tinha mais ninguém. Ou seja, eu perdi tudo, me reconstruí, mas aí não tinha como construir o em volta. Eu fiz toda a transformação interior, mas eu não tinha amigos, não tinha família, não tinha relacionamento, não tinha filho, não tinha trabalho, não tinha nada. O que eu ia fazer? O que você faria? Tive que fazer isso. Então vamos pra frente, minha filha. E levei minha cachorra, minha Bela. Então o que acontece? Fiz toda essa transformação, né? Tal. Aí eu precisava um novo recomeço, né? Não é fugir do passado, mas é se eu chego nas pessoas e falo como eu sou, cada um tem o direito de gostar ou não das pessoas. É um direito. Se eu não estava agradando, eu ia procurar onde agradar. Todo mundo é assim. Todo mundo precisa de pessoas, né? Eu precisei passar aquele momento sozinha. Foi lá a transformação. Ok. Fui lá, vamos recomeçar. E saí com a minha cachorra. Enfim, a primeira noite até foi bacana, segundo, terceiro dia, eu já estava saindo do carrinho, porque aquela coisa, tem horas que bate o desespero, tem horas que você passa. E entrou uma sintonia, uma vibe não muito legal comigo. Resumindo, de repente foi atravessar a BR, sozinho, aquele pá, caminhão. Não vi, não vi. Esse foi o segundo acidente. Então teve um para começar e um para terminar. Como se fosse ponto de partida para o tratamento, encerrando o tratamento. Isso foi em abril, dia 23 de abril de 2013. Não fez um ano ainda. E bateu o caminhão, então vocês imaginam um caminhão na BR, um container, caminhão Scania, aqueles mais quadradinhos, né, antiguinho. Então devia estar, sei lá, 80, 90, no mínimo, né? E eu andando, atravessando a BR. Então foi uma baita, uma pancada. Novamente, era para se dizer, não, agora ela não resistiu. Pois é, resistiu. E, de repente, eu acordei, estavam me colocando na ambulância, só vi a hora que eu ouvi o latido da Bela, estavam fechando a porta, minha cachorra, eu já estava na maca, né, tudo estatelado. Foi a última vez que eu vi a minha Bela. Bom, fui para o hospital, resultado, um pulmão perfurado, até foi pouco, foi nesse braço aqui. Então, novamente, o braço direito quebrado, quebrou aqui, aqui, aqui. Não sei, ficou um caos, né? Mas enfim, ele é um movimento legal. Um mês depois do acidente, eu já estava esticando o braço, já conto para vocês. Aí foi o pulmão perfurado, né? E só. O rosto, né? Bateu bastante, tal e tal, ou seja, mas só. Então até foi pouco. O pessoal acho que no hospital achou que eu não ia sobreviver. E eu tava lá. Só senti o coração, porque o resto estava tudo moído. E o coração batendo. E graças a Deus sobrevivi. Fiquei na UTI, acho que só por observação 3 dias. Eles fizeram cirurgia no braço, fiz drenagem no pulmão. E resisti. Saí do hospital 9 dias depois, andando. Tá? Andando. Sozinha. Porque eu sou daquelas, não adianta dizer também que é impossível que eu não quero saber. Parece que até me atrai. Que daí eu digo, não, agora sim, eu quero, vou e faço. Já sabe, né? Tá. Ok. E 9 dias depois, de um caminhão, estava eu andando, né? Foram algumas pessoas que a minha tia conhecia, né? Pediu para ir lá até o hospital e tal. Né? Eu não ia, né? Não adiantava nada voltar para a cidade onde eu estava. E foi para casa deles, que era uma outra cidade um pouco próxima, para me recuperar, tal e tal, e recomeçar. E lá vai eu de novo, toda estatelada, começando tudo de novo. Eu, não, mas continua a sintonia, vibe e tal, usando tudo que eu tinha aprendido. Até aí eu comecei a entender um pouquinho por que durante todo aquele tempo
eu tinha passado não só fazendo uma limpeza interior, mental, espiritual, mas também no corpo. Então, agora, claro, eu tô cheinha, né? Mas na época eu tava malhada, fazia exercício direto, todo dia, exercício, dança e tal, de resistência principalmente. E isso ajudou muito, porque isso fortaleceu o meu corpo. Se eu não tivesse passado por esse período, provavelmente eu não tinha resistido, né? Então esse período também foi muito importante. E comecei de novo o exercício. Braço, né, como não sei se dá pra ver daí, enfim. Então eu já tinha essa cirurgia, foi feito mais uma aqui, aqui e aqui, né? Deu que não. Se eu deixar esse braço assim, e for fazer, não desmerecendo, claro, fisioterapia, eu vou demorar muito tempo para movimentar esse braço. Vai ser do meu jeito mesmo. Vamos lá. Comecei a fazer os exercícios. Um mês depois, fiquei feliz pra caramba. Olhava no espelho, eu tava esticando certinho o braço. Aí fazendo os movimentos e tal. E comecei de volta. Mas já tava dançando de novo e tal. Só que acabei atrapalhando um pouco o ritmo e a sintonia de onde eu fui morar a casa. Porque as pessoas têm o seu hábito de vida. E, obviamente, eu tinha passado muito tempo sozinha e criado os meus hábitos. Então, acabou chocando os mundos. Eu disse, não adianta eu ficar aqui, não vai dar certo, eu vou acabar os atrapalhando. Eles já tinham o seu ritmo de vida, né? Aí eu tinha dito pra... não, vou pra frente. Eu acho que o residente foi em abril. Eu fui pra lá em maio. Em junho, peguei a mochilinha, inventei uma história bonitinha e saí de novo. Tinha um pouco de dinheiro no banco. Peguei o ônibus de novo. Eu disse, não adianta, eu tenho que encontrar o meu jeito de ser feliz, ou me abrir de uma vez para as pessoas pararem de tirar essa coisa, sabe? Como se elas tivessem visto alguma coisa que eu não sei que elas viram. Até porque eu fazia questão disso. Então, quando eu estava nas revelações, né, nessa coisa de me revelar, de fazer as mensagens ou orações e tal e tudo, porque eu fazia mesmo. Chegou uma época que, né, adoro música gospel também, e eu fazia as minhas orações porque eu creio nisso. Quanto mais a gente faz, melhor. Ou seja, você pensando, falando e tal. E na situação que eu estava, eu precisava de fonte de vida. Eu não tinha ninguém para me falar nada bom. Eu não tinha ninguém que me desse esperança, sabe? Nada. Então eu tinha que me agarrar com todas as forças naquilo que eu não via. No meu Deus. Então, essa foi minha fonte de fé. E lá fui eu de novo. Peguei umas roupinhas e tal e saí. Aí fui parar, daí... Nossa, fui pra... Agora eu posso falar o nome da cidade. Eu passei, fiz uma passagem por uma cidade em São Paulo. Não, uma em Santa Catarina, depois para São Paulo. Aí uma cidade lá no Mato Grosso e tal. E fui trajeto. Então, cada pessoa que eu encontrava, né, eu não sabia se tinha visto ou não, né, porque é uma coisa complicada. Então, até eu estou fazendo isso porque assim, eu já coloquei bastante coisa ali. Então, daí quando eu falar com as pessoas, vai ter aquelas que vão dizer, não, eu vi, eu não vi. Então, quer me conhecer? Pô, para parar com essa coisa desse muro de Berlim, né? Ter essa oportunidade de quebrar isso. E de uma vez por todas eu preciso parar de falar de mim. Então as pessoas fingirem que estão fazendo uma pergunta que já sabe a resposta, né? Que na verdade já chego no meu objetivo. Então tá, fui pra lá e tal e resolvi e nunca conheci bem, vou ter que falar, né? Meu pai. E resolvi conhecê-lo, né? E cheguei. Fui lá no norte e fui conhecê-lo. Mas é aquela coisa, quando a gente não convive muito, é difícil, é diferente. É diferente, cada pessoa é cada pessoa. Então é como se você às vezes dizer, poxa, não sei explicar. E fiquei lá um período, né? Obviamente é um estilo de vida deles, ou da cidade, ou das pessoas, enfim, tudo muda. Mas eu precisava disso, né? Mas, obviamente, não, ainda não é isso aqui. Eles já tinham a vida deles lá, não consegui trabalho lá também. Fiz um teste, lavando carro, mas não deu certo também. Aí voltei aqui para a cidade no sul, onde eu nasci, né? Tô aqui uns tempos, passando uns tempos para me recuperar. Minha tia disse, não, vem aí até você ficar bem, se recuperar. Tô aqui agora. E
Então a gente tenta, vai tentando, não é para desistir. Então isso aí era para contar para vocês a história de como eu cheguei até essa situação. Então, obviamente, a moto, tá aí, essa é outra, tá? Não é aquela de 2010, que aquela já é Elvis. E tá outra aí, também não consegui vender, ou seja, fiquei quebrada, sem dinheiro, nada. Aí o dinheirinho que entrou, fui lá, busquei ela, acertei o documento. Aí, e a gente vai tentando, trabalho, nada. Aí tá, vim pra cá, fui fazer um teste numa empresa. Ah, Mulher Maravilha, lá fui eu, né? Era na parte de esforço físico. E, obviamente, precisava fazer esforço, a gente tem que... A empresa tem que testar se você vai dar conta do recado. E eu quis fazer um pouco mais do que eu podia. Tá telei de novo, tá fora do lugar, tá uma beleza. Fui tirar xerox, né? Tá todo torto de novo, porque eu tirei ele do lugar. Dói pra caramba, mas estourar não adianta. Né? Tentei outros trabalhos também, mas não dá certo. Eu não sei se é só por essa mudança minha ou se é pelo que o pessoal daquela, sei lá, da outra cidade, ou sei lá da onde, divulgou, né? Ou os vizinhos de lá, não sei. Não sei. Finge que eu não sei. Né? Mas é uma coisa que eu mesma faço questão de contar. Tem bastante material ali para vocês, vou passar depois os blogs para vocês verem, acompanharem o tratamento. É como se fosse um diário do tratamento, de como a gente se transforma. Né? Porque foi toda uma modificação. Isso se reflete na tua forma de viver, na tua forma de vida. Ou seja, eu aprendi a liberar mais, para ver a vida de uma forma diferente. E óbvio, essa mudança foi comigo, não foi com as outras pessoas em volta. Então, o que acontece quando a gente volta, ocorre que às vezes as pessoas acham que você ainda é aquela pessoa do passado e você não é mais. Então, fica muito difícil, né? Eu não tenho como mostrar para elas, meu certificado de 3 anos de transmutação, meu equilíbrio aqui emocional, meu equilíbrio psicológico, os 3 anos que eu passei aqui me desenvolvendo, não tem como mostrar isso para as pessoas, né? É muito difícil. Então, obviamente também não consegui trabalho, na verdade está difícil mesmo, né? O mundo inteiro sabe, trabalho não está fácil, né? E como eu parei no tempo, faz 10 anos que eu terminei minha faculdade, eu estou com 31, eu terminei com 21, que era de informática, então em 10 anos vocês devem saber que o que eu fiz não vale porcaria nenhuma. Eu sou da época do Visual Basic, Delphi, Delphi, ou seja, não vale mais nada. Então, gostava muito de planilhas do Excel, gosto muito da parte administrativa. Né? Até tem trabalhos que eu fiz muito bons. Eu sempre gostei do resultado do meu trabalho, porque eu sempre fui muito dedicada na área profissional. Então, nas empresas que eu trabalhei, como pessoa, eu era tenebrosa, terrível, uma pessoa de personalidade difícil. Né? Mas isso foi até o meu tratamento. Óbvio que foi difícil na última, porque eu estava fazendo o tratamento. Eles eram pessoas que acompanhavam isso, então ficou uma coisa muito complicada. Mas o meu trabalho é uma coisa que eu fazia muito bem. Né? A parte administrativa, juntando com informática e tal. E como eu trabalhei em diversas áreas, diversos anos, eu sempre gostava de estar juntando tudo aquilo e usando especificamente para aquele trabalho. Só que não adiantava mais só o meu lado profissional, porque acabou acontecendo tudo isso e ficou difícil. Então, na verdade, não consegui trabalho aqui também, né? Na luta, na lida. Eu não sei se as pessoas não eu não sei. O foco não é esse. O foco é fazer isso, revelar de uma vez, sabe, no geral, no contexto. Sumir de vez essa personalidade, porque não tem outro jeito. Então, tem diversas coisas que eu acabei aprendendo a fazer, desenvolvendo, a parte sensorial, a parte espiritual, diversas coisas. Eu queria muito era compartilhar lá com as pessoas, sabe? Eu tentava fazer isso. Procurei pastores e tal, igrejas, pessoas, no geral mesmo. Porque acabei desenvolvendo muita coisa sozinha. E eu não tinha para quem passar isso. E acabou que resolveu para mim, eu queria compartilhar aquilo. Só que elas queriam ficar só observando de longe, mas não queriam me conhecer. Eu não sei explicar.
mas criar vínculos verdadeiros. Não precisar só quando eu ia lá para o meu quartinho eles ficarem me observando no vídeo pela internet para ver o que eu estava fazendo, mas que eu pudesse realmente estar cara a cara com as pessoas, conversando, criando vínculos, fazendo amizade. Às vezes as pessoas acham que eu não queria fazer amizade. É claro que eu queria, é claro que eu gostaria. A única coisa que eu não gosto é, peraí, é para debochar ou deboche na minha cara ou não fica de longe debochando, fingindo que você está vendo uma coisa que o resto do mundo não está vendo. Todo mundo está vendo. Todo mundo sabe. Hoje em dia todo mundo sabe. Caiu na rede é peixe. Todo mundo sabe. Então, seja uma abertura maior. Abertura no sentido, ei, quebra esse muro de Berlim que só existe na tua cabeça, não na minha. Porque se eu fiz, eu coloquei, tá ali para todo mundo ver, essa sou eu. Né? E, obviamente, refletiu nessa parte financeira. Então, era como se dissesse assim, peraí, vamos ver até onde vai estar certo. Agora você não vai ter nem... Não tem jeito, não tem jeito. Então, às vezes, as pessoas terem medo das minhas atitudes ou que reação eu vou ter. Exatamente pela sintonia. Por quê? Porque ela capta as pessoas na sua essência. Então, se alguém está mentindo, é óbvio que eu sei que está mentindo. E para que mentir se você sabe que eu sei que você está mentindo? Eu acho uma coisa tão desnecessária, né? Ou seja, às vezes, quem não vê alguém mentindo, tá inventando, não exagera, é natural, ninguém gosta, né? Então, aquela parte do ser mesmo, acabei me modificando. E, bom, resumindo, isso esse vídeo provavelmente é o último, até porque eu estou de partida e como vocês sabem, acabei de falar, sem trabalho financeiramente, é óbvio que eu não tenho aparelho conectado à internet, não tenho dinheiro para pagar, né? Não vou ter. Estou aqui usando de favor o da minha tia para colocar isso para vocês. Para quando eu estiver por aí, tá, acessa aí, eu ver quem que eu sou, porque até eu te contar, cara, demora. Né? E que provavelmente vou estar por aí peregrinando, para não estranhar, né? Por quê? As pessoas vão perguntar, a gente nunca sabe que estado a gente vai estar, já passei por tantos estados, mendiga na rua já várias vezes, provavelmente vou passar de novo, mas por quê? Aquela coisa, não está dando lugar, você vai para outro, e você não pode parar, você não pode desistir. E eu não estou desistindo, na verdade isso é uma forma de não desistir, de não ficar parado, esperando. Né? Porque eu corro atrás, eu tento, que eu distribuí de currículo por aí, foi fora de sério. Mas é aquela coisa, nossa cidade onde eu cresci, como eu contei para vocês, que eu fiz N coisas, tal e tal, tive problema com isso, aquilo, aquele outro. Então as pessoas têm uma imagem de você. Mas são cidades pequenas essas onde aconteceu tudo isso. Então vocês devem imaginar que é complicado, né? Então, ou seja, é difícil daí você se reestruturar. Você acaba... Como é que eu vou explicar? Bom, acho que vocês entenderam a situação, não preciso explicar, né? Enfim. Então, tentei de todas as formas. Então, o que acontece? Depois dessa minha reestruturação pessoal, o que acontece? Fui atrás das pessoas que me eram importantes para dizer, agora eu sou assim, tô tentando reconstruir e tal. Você tenta. Teve uma pessoa que disse assim para mim, mas aconteceu tudo isso com você e tudo e tal, se você melhorou e não sei o que, recebe mensagem, não sei de onde, não. Por que você está nessa situação? Exatamente por causa de tudo isso. Esse vídeo é para explicar para você por que eu estou nessa situação. Tá? E até porque a gente sempre tenta. Tem milhões de pessoas no mundo, então a gente nunca sabe. Então eu vou tentar. Uma dessas enfim no meio do mato, fico por lá, faço meditação, vou transcender, sei lá, não sei. Né? O que não dá é ficar parada. E jamais, não existe como esquecer tudo isso. Às vezes tem pessoas em volta que querem ajudar no sentido de tirar você dessa realidade. Esquece que aconteceu tudo isso. Não tem como esquecer tudo isso. Isso sou eu. Essa sou eu. Essa transformação. Tem outros vídeos ali que falam sobre assuntos que, nossa, se eu estivesse trabalhando, eu estava direto compartilhando milhares de coisas sobre diversos assuntos que vieram na minha consciência que não deu tempo de escrever, não deu tempo de colocar. Eu adoro compartilhar conhecimento, né? Sempre acrescento. Então, nessa parte, para mim tá tudo ok. A única coisa que eu não tenho é o dito
dinheiro, trabalho. A gente precisa viver. É isso que eu vou procurar. E é por isso que eu vou novamente peregrinar. Tem que ser por aí. Não arrumei aqui, em algum lugar vai ter que ter. Não tenho dinheiro, vou a pé. Ah, recuperei a barraca, o colchão. Então, pelo menos eu tenho de dormir. Entende? Estou tentando. Né? Não sei o que. Tentei trabalho de tudo. Gente, tentei até dançarina. Eu adoro dançar. Se eu conseguisse, nossa, era show, mas o cara não me retornou. Né? Aí eu mando as coisas pelo Face e o pessoal não me retorna. Eu acho isso chato pra caramba. Então o que eu vou fazer? Tem que ir pessoalmente. Então eu coloquei isso por quê? Para quebrar esse gelo. Né? Que mais? E é isso aí. E essa sou eu. Vou sair por aí de volta. Se você ver se divulga. A ideia não é, ai, divulga esse vídeo, vai ficar famoso. Não. Mas é para dizer assim, poxa, quem me vê na rua pelo menos dá. Para com essa coisa de ficar dizendo de longe. Quer conversar? Conversa. Não gosta? Beleza, faz que nem eu faço. Não gosta de alguma coisa? Não vai atrás, não se incomoda. Vai atrás do que você gosta. Né? E sabe, aí eu começo a andar um pouquinho mais para frente. Né? Tem muita gente que perde tempo jogando ovo no que não gosta, ao invés de estar aplaudindo as coisas que gosta. Eu procuro passar a maior parte do meu tempo aplaudindo coisas legais que eu gosto. Música, leitura, pessoas e tal. Então, é isso. Estou indo procurar meu caminho. É isso aí. Bom, talvez não adiante nada você colocar uma mensagem ali, porque como eu vou ficar sem acesso à internet um bom tempo novamente, então eu não vou ver, não vou poder te responder. Mas saiba que não é por falta de educação, é por falta de manutenção. Tá? E por aí vou. Eu adoro conversar com as pessoas e gostaria muito de não ter que falar mais sobre mim. Porque isso aí já resume bastante. Se for para falar, menos que a pessoa queira. Porque eu gosto de conhecer as pessoas. A única coisa que eu preciso é achar um trabalho. Não adianta eu achar um lugar que eu gosto de ficar sem achar um trabalho. Gosto muito de onde eu estou. Não estou indo porque eu não gosto. Gosto muito da cidade onde eu cresci. Que não falei para vocês o nome e não vou falar. Que não interessa. Se eu for falar, vou falar com a pessoa diretamente e tal. Mas é só por contar, porque eu gosto muito. Gosto muito da cidade onde aconteceu tudo isso. Gosto das pessoas. A única coisa que às vezes elas não entendem é porque se você agride alguém, você não vai esperar que ela te dê um beijo, né? Te mande um beijo de volta. Se você planta banana, não vai querer colher uva. Então, se alguém é agressivo comigo, não vai querer que eu seja educado. O máximo que eu vou fazer é ignorar. É ou não é? Ninguém gosta de ser agredido só porque é diferente. Na verdade, todos nós somos diferentes. E quando a gente tem coragem de se abrir realmente, é que as pessoas podem ver que cada uma é diferente das outras. Nós somos todos iguais. Tá? Enfim, adoro falar sobre todos os assuntos. Gosto de conhecer as pessoas, desde que seja verdade. Porque quando, digamos assim, se fala uma mentira, claro que, né, educadamente, vou fingir que acredito na mentira. Mas não é legal. Não tem porquê. Tá? Então, detesto ouvir mentira, detesto, sabe? Não tem para que achar necessário. Enfim, e essa sou eu. Lá vamos nós, né? Logo, logo peregrinar. E é isso aí. Era só para me apresentar. Para vocês me conhecerem um pouquinho. Ah, enfim. E é isso aí. Agora não vou ver se está gravando. Vou dar pause, stop, sei lá o que. E foi um prazer. Meu nome, Daiane Martins Cavalcante.